Começa aqui mais um programa Alimento para o Espírito, a Hora da Verdade, com o servo de Deus, Rodrigues. Ainda há tempo, ainda há uma saída, Jesus Cristo é o Senhor. Muito breve, realmente isso vai acontecer. Porque a santa palavra de Deus, o Senhor diz que os céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanece. E muito breve mesmo, o arrebatamento será uma realidade. E a noiva do Cordeiro estará com o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então começa aqui nesse momento mais um programa, A Hora da Verdade com o servo de Deus Rodrigues, o alimento espiritual. Glórias a Deus. Então nós vamos pela santa palavra de Deus, que hoje o Espírito Santo me deu a palavra para entregar à igreja em geral, né? Aqueles que fazem parte do membro do corpo de Cristo e aqueles que fazem parte do membro do corpo de Cristo, mas não estão aí ainda coligados, né? Por algum problema da vida, muitas vezes se afastou, muitas lutas e tribulações. Nós estamos no planeta Terra, né? Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então, se algum cristão prótese estiver me ouvindo, né? É porque a prótese, ela pode estar no corpo, mas ela não sente, ela não tem movimento coligado ao corpo, né? Ela é individual, não sente. Então, há tempo ainda de coligar com o corpo de Cristo, se coligar com novamente o Espírito Santo e ter vida. Vida porque o Senhor Jesus prometeu: eu vos dou vida e vida com abundância. A santa palavra de Deus que o Senhor me entregou, né? Ela se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. Ali diz assim: o sábio e o insensato. Isso é para aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo, né? O Senhor Jesus, veja bem, o Senhor Jesus, que é digno de toda honra, glória, poder e majestade e adoração, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E o cristão prótese, ele não percebe essa presença do Senhor Jesus ali no quarto dele, andando com ele, no serviço, onde quer que ele vá trabalhando, não sente, não tem sensibilidade espiritual. Então, levanta de manhã, conversa com o pai,
Porque diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E quando nós buscamos essa misericórdia que nos renova a cada manhã, 15 minutos, orando o Pai Nosso, agradecendo, você vai sentir a presença do Senhor Jesus, porque a palavra dele é fiel. Eu estou convosco todos os dias, na luta, na tribulação, na enfermidade. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, querido irmão, querida irmã. O sábio e o insensato. No versículo 24, o Senhor Jesus diz: todo aquele, veja bem, aqui ele não está fazendo acepção de pessoas, se é forte, se é fraco, né? Se o cristão está passando problema ou não. Ele diz todo aquele que foi lavado, remido no sangue dele, faz parte do corpo de Cristo, que não existe nenhum cristão perfeito. Nós vamos nos aperfeiçoando, brilhando a cada dia. Eu tenho que ser melhor hoje do que ontem, até se tornar um luzeiro perfeito, que será o arrebatamento, né? Então, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem, aqui é geração, não é mulher também, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui tem palavras-chave. Palavra-chave é que escuta, né, estas minhas palavras. Quando escuta e coloca em prática, é a mesma coisa que ouvir. Ela cai no espírito. Aí começa a praticar a santa palavra de Deus todo dia, na luta, na tribulação, na bênção, na doença, no vale da sombra da morte. Em tudo ali está agradecendo a Deus, porque somos filhos de Deus. Estamos ainda nesse corpo corruptível, né? Aí Jesus diz assim, ó: eu assemelhá-lo-ei ao servo, ao homem. Outra palavra-chave, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo, né? Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou edificar na santa palavra, porque Jesus Cristo é o verbo, ele é a palavra. Então eu vou buscar a doutrina que ele ensinou, vou edificar em amor, em união, em perdão, em arrependimento, né? Aí eu estou edificando meu projeto, minha casa, na rocha. Aí no 25 diz, e desceu a chuva. A chuva aqui, vamos falar aí das hostes, né, dos mundos celestial. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Principados, potestade, príncipe das trevas, hostes da maldade, lugares celestiais, vem lá de cima, né? A chuva vem batendo. E não tem quem escape, mas tem que ser sábio, né? Sábio. Aí desceu a chuva e correram rios. Rios já é guerra terrena, né? A chuva, quando ela cai,
ela se transforma em rio, em enchente, em água. Muitas vezes o mundo espiritual bate, né, quando diz a palavra de Deus, são os dardos inflamados do maligno, atinge, sim, mas a fé, o escudo da fé apaga todos os dardos. Todos os dardos inflamados que correram, né, que bateram, que materializaram, pela fé eles são apagados. E assopraram ventos. Ventania tem todo dia, né? São pensamentos que batem e tenta tirar o foco nosso do Senhor Jesus, conforme Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, ali diz: deixem todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeiam, né? São ventos. E corramos com paciência a carreira que nos está não imposta, proposta. Jesus propôs, nós aceitamos a salvação. Olhando, olha aqui, não olha para o vento. Não olha para o vento. Não muda o foco, olha para Jesus, que é autor e consumador da fé. Então, é o sábio, a sabedoria. Combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Casa aqui é a fé. Tudo que você faz por fé edificado na rocha, você está lá em Hebreus 11, 1, que diz que esta chave, que é a fé, e nós somos a casa de Deus, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós entendemos que tudo é do Senhor Jesus, é para o Senhor Jesus, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do santo nome dele, entendemos que sem ele, esquece, sem ele não dá para fazer nada, porque é ele que é a cabeça, ou cabeça da noiva, é ele que nos dá a inteligência, a sabedoria para o próximo passo, para o próximo objetivo da vida. E não caiu. Quer dizer, os projetos e sonhos não caíram. Sabe por quê? Porque estava edificada sobre a rocha, sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. E versículo 26, aí já fala do cristão também, né? Cristão, batizado com o Espírito Santo, servo de Deus, ou servo. Aqui não estou falando de salvação, que já está o nome no livro da vida, que eu estou falando de projetos nesta vida, né? A gente tem sonhos e projetos, né? E o insensato, ele edifica um projeto com ansiedade, né? E aquele que ouve estas minhas palavras de Jesus e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem ou mulher insensato. Depois vocês veem no dicionário o que quer dizer insensato. Eu não tenho muito estudo, né? Mas dá uma olhadinha aí o que é insensato. Que edificou a sua casa sobre areia. Aí já não é rocha, é areia. Tá? Então, o insensato também é construtor. Constrói sonhos e projetos, jejua, ora, para alcançar o objetivo. Porque tudo na vida tem um processo. Alguém quer se formar em advogado, ele não começa já fazendo
a prova para a carteirinha da OAB. Não, ele precisa começar lá do comecinho. Estudando, debruçando no livro. É um processo. Muitas vezes deixa o seu prazer para poder ficar ali porque ele tem um projeto. Mas tem um processo. 4 anos aí sofrido, é um processo. Depois ele tem que praticar o processo. Muitas vezes trabalhar de graça para aprender como funciona. E depois, o último processo é o exame da OAB para pegar a carteirinha. Aí está aí realizado. Então, tudo na vida tem processo. O próprio Jesus passou pelo processo, porque quando ele se apresentou a João Batista, processo. O João não entendeu muito, mas Senhor, quem sou eu? Aí Jesus falou, João, é o processo, faça. Não sou digno de desamarrar sua sandália. Ô João, para, batiza, é o processo. Então muitas vezes vem aquela palavrinha, eu não sou digno, eu não sou isso. É o processo, passa pelo processo sem reclamar, louvando, glorificando a Deus. Jesus foi batizado, aí é o processo aí, ó, e recebeu o Espírito Santo. Olha o processo. O próprio Espírito Santo falou aí, o processo é 40 dias de jejum de noite e deserto. Para quê? É o processo, você vai ser tentado por Satanás. Aí Jesus foi. Terminou os 40 dias, é o processo. É a prova. Satanás sempre, ele não tem poder nenhum, tá? Mas sempre pega naquilo que o cristão mais necessita. Jesus ali precisava de alimento. 40 dias. Mas Jesus entendeu o processo. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus, entendendo o processo, falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que no deserto da vida, muitas vezes, dá miragem. Você pensa que aí quando fez, puxa, aí é tarde demais, né? Vai comer pedra. Então Jesus venceu esse processo, venceu o segundo, porque no deserto, sem comida, 40 dias, alucinação, Satanás falou, olha, se tu és o filho de Deus, tenta a Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, olha lá, citou a palavra. Aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o insensato muitas vezes tenta a Deus. Faz pela fé quando não era para fazer. Pé no chão. Pé no chão. A fé, ela é pé no chão. A fé não dá tiro errado, ela acerta o alvo. Mas tem que ter paciência, longanimidade, benignidade, mansidão. Aí, a última tentação que todo ser humano quer, claro, alcançar a bênção, parte financeira, poder, autoridade, faz parte da índole humana. Aí Satanás levou ele bem no alto, cuidado. O sucesso é degrau a degrau. Satanás ele pega e leva na fama. Mostrou tudo. Tudo isso eu te darei se prostrado, me adora 30 segundos, 1 minuto. Jesus olhou e falou, além de mentiroso, é 171. Tudo pertence a meu Pai.
Aí ele falou, ó, adorará somente ao Senhor Deus, e só a ele cultuará. Aí o tinhoso caiu fora. Sabe o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram a Jesus. Então o insensato, ele ouve a palavra de Deus, ele participa da casa do Senhor, até do corpo do Senhor. Só que quando surgem alguns sonhos e projetos, ele não cumpre a palavra. Ele edifica o seu projeto e sonho na areia. E com fé. Com fé, ele edifica na areia. Ele é visionário, tá? É um projeto lindo. Só que sai do papel, vai para a areia. O que é edificar sobre a areia? É quando aquele negócio gera dúvida e o cristão insensato, não, eu vou fazer porque vai dar certo, eu vou fazer porque vai dar certo, tá vendo que é areia. Que não tem fundamento aqueles projetos, que não é hora ou tá fora de hora, mas insistência, aí cai na vontade permissiva de Deus. Que Deus tem a vontade boa, agradável, perfeita, mas ele tem a permissiva, que é para os insensatos. Insensato, ele pega aquela vontade, a conseguir, glória a Deus, só que vai vir a chuva, vai vir guerra espiritual, vai vir os ventos, vai combater aquele projeto. E olha só, diz assim, desceu a chuva no 27 e correram rios e assopraram ventos, tribulações da vida, e combateram aquela casa, aquele projeto, e caiu, e foi grande a sua queda. Prejuízo total. Só que o cristão sabe que tentou, pensou que ia dar certo, porque ansiedade, a paciência dos tolos, e fez a coisa certa fora de tempo. Olha só, hein? Fora de tempo edificou na areia. Se espera o tempinho certo, vai edificar na rocha, porque quando se edifica na rocha, não gera dúvida. Ao contrário, a porta que Deus abre, só a insensatez do crente insensato é que fecha. E foi grande a sua queda. Quer dizer, projetos e sonhos, prejuízo. Porém, mas levanta a cabeça, se isso aconteceu com você, meu irmão, minha irmã, valeu o aprendizado, é um processo. O próximo projeto você não vai mais andar no conselho dos ímpios, porque o ímpio é o crente negativo, não vai se deter na roda dos zombadores, que zomba até dos negócios, porque tem inveja, e não vai se deter no caminho dos pecadores. Não, eu quero fazer contigo porque blá, 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 uma mentirinha não tem problema, e blá, blá, blá. Você vai falar, esse trio eu não quero mais. Você vai sair fora, estou falando de pessoas, mas da atitude do trio. Aí você vai meditar na palavra, lá diz de dia e de noite. Aí você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a promessa de Deus, de Deuteronômio, né? 28:1, se ouvires hoje a palavra do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo certinho, vai ter uma relação de bênção. Aí você fala, aprendi. Então você não vai ser mais insensato, agora você vai ser sábio. E no mundo espiritual você vai edificar, olha só, você vai guardar tesouro no céu, onde as traças não corrói, ladrão não rouba, ferrugem não destrói. O que é isso?
você vai saber aplicar em almas para o reino de Deus. Você vai ser fiel a Deus. E você vai ver aonde dá fruto. E você estará lá em Coríntios, né, que diz que a generosidade de Provérbios 11, 25, você será ouvido quando você dá semente àqueles que vão buscar almas. O Senhor enriquece mais. Então, e aconteceu, versículo 28, que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, mas muitos que se admirou continuaram construindo na areia. Teve uns 3 discípulos que aconteceu isso. Tomé. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio que ele ressuscitou. Então, meu irmão, para com essa conversa. Será que Jesus vai voltar? Esquece. Ele voltará. Isso aí é certeza, ou você vai antes. Então é melhor ficar edificando na rocha, né? Deixa de ser Tomé. E teve também Pedro, né? Cuidado com o galo, tá? Cuidado com a mente. Você não pode impedir que o urubu voe sobre sua cabeça, mas não deixa fazer ninho, senão você vai negar. Entendeu? E teve Judas, né? O tesoureiro. Esse aí ficou na areia, e só que a areia dele foi areia movediça, né? Porque ele suicidou-se. No versículo 29, porquanto Jesus os ensinava como tendo, não poder, autoridade. Que poder sem autoridade não presta para nada. Nada. Ninguém obedece o poderoso. Pode obedecer porque pode levar tiro. Mas autoridade é diferente. E não como os escribas, não como religiosos, né? Então, edifica a casa sobre a rocha. E lá no capítulo 7, versículo 20, quando você edifica sobre a rocha, você será abençoado. Só que quando você for aplicar na obra para almas, capítulo 20 está assim: portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então você vê servos e servas que dão fruto. Fruto é alma, tá? Quando buscar almas para Cristo, quem ganha alma sábio é. Ali você pode, sim, semear. Então, está aí a santa palavra de Deus, neste momento, a hora da verdade com o servo de Deus, Rodrigues. Que Deus os abençoe e vamos edificar em Cristo Jesus, tá bom? E você vai ver que realmente o Senhor vai se agradar, vai te abençoar, mas não esqueça, no mundo tereis aflição, tem de bom. A palavra-chave é bom. Que tem ânimo que não é bom, tem ânimo que é mais ou menos, tem que ser bom. Bom ânimo na chuva, no deserto, na tempestade, porque tudo isso passa. Os que ficam firmes no bom, permanece para sempre e são abençoados. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.